Olá, irmão! Olá, irmã! Salve Maria! Então, hoje nós vamos dando início a mais um dos nossos vídeos sobre as viagens aos santuários, as basílicas mais importantes do mundo, a nossa Trip Mariana. Amigos, hoje vocês vão estar conhecendo duas novas basílicas importantíssimas para a história da humanidade. E como eu não sei o horário que você está assistindo, então te saúdo com bom dia, boa tarde ou boa noite. Irmãos, nós vamos estar falando de duas basílicas hoje que são celebradas como basílicas irmãs. Ambas ficam na Itália, ambas ficam dentro da cidade de Roma, uma mais especificamente a capital, o centro da Igreja Católica, sim, eu estou falando da Basílica de São Pedro no Vaticano, e a outra que também fica em Roma é a Basílica sede da Diocese de Roma, sede da Igreja Católica na Itália, estou falando da Basílica de São Paulo Apóstolo. Então, nós vamos estar falando dessas duas grandes construções que foram iniciadas dentro do século IV depois de Cristo. Ambas por ordem de dois papas, respectivamente Silvestre e Cirício. Silvestre vai ordenar a construção da Basílica de São Pedro, enquanto Cirício vai ordenar a construção da Basílica de São Paulo. Lembrando que antes disso era muito complicada a construção de templos, justamente por conta das perseguições cristãs. E por falar nas perseguições aos cristãos, nós vamos ter ali naquele momento o imperador Constantino pensando, uma vez convertido ao cristianismo, uma forma de tentar redimir todas as perseguições que o Império Romano tinha imposto aos cristãos. Por conta disso, em 314, Constantino fez um acordo com o Papa Silvestre e ordenou a construção, então, daquela que viria a ser a sede da Igreja Católica na cidade, e eles nem sabiam que ia ser a sede da Igreja Católica no mundo por muitos e muitos anos. A ordem veio do imperador, mas a escolha do local veio da sua mãe, Santa Helena. Santa Helena, que apesar de ser mulher, e naquela época as mulheres não tinham muito acesso aos estudos, por fazer parte da família imperial, teve ali o letramento, tinha acesso aos evangelhos, ela gostava muito de estudar os evangelhos, e acabou encontrando nos evangelhos o significado para escolher o local da construção da Basílica de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, dentro desta mensagem, Santa Helena acabou então encontrando o local exato para a construção da Basílica, que viria a ser a sede do catolicismo mundial, mas naquele momento era só para ser somente a sede do catolicismo em Roma. Então, naquele instante, ela levou ao Constantino a sugestão de se Pedro já tinha sido ali a base da formação cristã por suas pregações, pela sua atuação como primeiro papa, como primeiro chefe, como primeiro líder da igreja após a partida de Jesus Cristo, então por que não torná-lo também a pedra angular para a construção daquele que viria a ser o maior templo da igreja? Então, por isso, pela iluminação do Evangelho, pela iluminação das Escrituras, Santa Helena acabou então sugerindo e o imperador levou ao Papa, e o Papa gostou da ideia, então eles vão destruir, derrubar ali a antiga igreja de São Pedro e ali vão erguer um novo templo que viria a ser então alicerçado pelos restos mortais do primeiro Papa de São Pedro Apóstolo. Então, a partir disso, vai ser dado início à construção da Basílica, que só vai ser finalizada oficialmente em 1626. A Basílica foi iniciada sua construção em 323. Então, para quem é bom de matemática, mais de 1.300 anos para ser finalizada a construção, e hoje conta com 23 metros quadrados, cabendo ali em uma celebração 60 mil pessoas. A igreja ela vai ser então iniciada sua construção a partir da ordem do imperador Constantino e ela passa pelas mãos de diversos artistas famosos, por isso ela é tombada como patrimônio histórico da humanidade, como patrimônio artístico. Eu estou falando aqui de alguns apenas dos artistas, como Michelangelo, que foi responsável por desenhar a cúpula, a famosa cúpula da Basílica de São Pedro. Não chegou a ver sua obra finalizada, porque ele faleceu antes, mas finalizou outras grandes obras, como, por exemplo, a escultura do próprio São Pedro, a escultura do rei Davi, e aquela que, para nós janistas, é uma das esculturas mais famosas da história da humanidade. Eu estou falando do
Pietà, né? Então Michelangelo trouxe ali as expressões corporais da Virgem Maria, do Senhor morto, né? Para nos trazer ali essa mensagem evangelizadora. Michelangelo ficou até conhecido como o poeta do corpo. Depois de Michelangelo, nós vamos ter também Carlos Maderno, que foi responsável por finalizar e ornamentar, né, organizar a construção da nave, e o Bernini, que foi quem finalizou ali o altar-mor, e também foi responsável por decorar as colunas que ainda faltavam com imagens do Evangelho, imagens bíblicas. Oficialmente concluída, como eu disse para vocês, em 1626, ela foi então consagrada a São Pedro pelo Papa Urbano VIII, e tornou-a então a sede do Vaticano, a sede da Igreja no mundo. Então, o lar dos papas. Basílica, que é a sua basílica irmã, a Basílica de São Paulo. Ela começou a ser erguida em 399 d.C., então também no século IV, sob ordem do Papa Cirício. O Papa Cirício estava acompanhando de perto, né, tinha sucedido ali o Papa Silvestre na construção da Basílica de São Pedro, e ele notou que já que o Império Romano tinha essa intenção de se redimir daquilo que eles tinham feito ao longo da história dos cristãos, por que não também redimir um erro histórico que tinha sido a execução de São Paulo? Não dava para trazer São Paulo à vida por meios terrenos, né, somente pelos meios divinos, quando chegar a hora. Então, eles decidiram construir uma igreja em sua homenagem. Naquele momento, então, o Papa também levantou a questão de que São Paulo era um cidadão romano e que foi enterrado como um criminoso comum. Era costume, infelizmente, na época, né, os cristãos eram enterrados como criminosos comuns, por não professarem as ideias religiosas, né, o paganismo romano. Por conta disso, São Paulo, então, foi sepultado por desobedecer às leis romanas da época, numa vala comum. Então, ele deu a ideia de se erguer ali, naquele local onde tinha sido sepultado São Paulo, o cemitério comum dos cristãos, uma nova basílica em sua homenagem. Ali também a ideia era atender os peregrinos que vinham de todos os lugares onde tinham chegado as cartas de São Paulo, por onde tinha chegado a mensagem do Criador, do Salvador, para conhecerem ali um dos seus maiores apóstolos, né? Aquele que por muitos e muitos anos foi a voz da Igreja Católica, principalmente no seu início, principalmente a voz que se levantava contra toda a perseguição. Por conta disso, então, vai ser iniciada a construção da Igreja de São Paulo, uma igreja que vai ficar finalizada no século V, mas que por conta de um incêndio acabou sendo substituída pela atual basílica a partir do século XIX. Então, no século XVIII ali sofreu um incêndio, no século XIX ficou finalizada a nova basílica. Basílica essa que tem, logo na sua porta, uma grande estátua de São Paulo para recepcionar os peregrinos, para trazer a boa nova. Esse era o objetivo da estátua desde o início, e uma construção quase tão grande, né, quanto todas as outras basílicas do mundo, tendo ali 131 metros de comprimento por 65 de largura, e nas partes mais altas ela chega a ter 29 metros de altura. A Basílica de São Paulo também é uma das 4 basílicas papais, né, junto com a Basílica de São Pedro no Vaticano, a Basílica de Santa Maria Maior e de São João de Latrão, também presentes em Roma, mas essas temas para um outro vídeo. A Basílica, como eu disse para vocês, ela foi finalizada a construção oficial da Basílica no século XIX, e aí ela integra, então, esse caminho das 4 basílicas papais, basílicas essas ornamentadas e iniciadas suas construções por ordem dos papas em pessoa. Agora, 2 curiosidades para a gente encerrar o nosso vídeo. As 2 basílicas,
elas são então irmãs porque elas estão muito próximas, né? Enquanto a Basílica de São Pedro, ela é sede, está ali dentro do Estado do Vaticano, como nós sabemos, é um pequeno estado que fica dentro da cidade de Roma. E aí próxima a ela está a Basílica de São Paulo, erguida ali na cidade de Roma para ser a sede da Diocese Romana. Também é muito interessante nós pensarmos que a Basílica de São Pedro, ela é a morada dos papas. E fica aí uma dúvida para vocês pesquisarem, comentarem no nosso vídeo também, para dizerem o que vocês acharam do vídeo. Qual foi o Papa com a morada mais longa na Basílica de São Pedro? É lógico, né? Com exceção de São Pedro, que está habitando até hoje lá em espírito, e também os seus restos mortais, como eu disse, são o alicerce da construção. Então, lembre-se de compartilhar esse vídeo para os seus amigos do grupo, para os seus amigos católicos, né? Que você quer convidar para participar da congregação do Jean. Ativa o sininho do canal se você ainda não fez isso, e deixe o curtir para contribuir com o nosso trabalho de evangelização. Fiquem bem, Deus abençoe e salve Maria!